Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à maratona pré-Semana Amor contra o Alcoolismo. E contra o alcoolismo de quem você ama. Nessa maratona eu vou abordar sobre estratégias na sua jornada para levar quem você ama a parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E esse é o episódio número 3. E o tema de hoje é como melhorar o seu controle emocional ao lidar com o alcoolista. Certo? É sobre isso que a gente vai falar hoje, porque esse é um assunto muito importante que vai te ajudar muito na sua jornada de levar quem você ama a parar de beber sem deixar de cuidar de si. Por quê? Certamente você que convive com alguém que bebe demais, você passa por situações muito desafiadoras, que exigem de você lidar com as suas emoções para que as suas emoções não sejam suas inimigas. Não é mesmo? Por exemplo, quando você for discutir ou conversar com um alcoolista sobre algo que lhe incomoda, a forma com a qual você vai ter essa conversa vai fazer muita diferença, né? Então tem muita coisa em jogo. Então é natural que você precise ter uma estratégia boa para fazer isso. É natural que você precise fazer isso, né, conversar com o alcoolista, a forma com a qual você vai reagir a ele, vá de encontro com os seus objetivos. E as emoções, elas podem, quando não bem controladas, quando não bem lidadas, né, quando a gente não lida bem com as nossas emoções, quando você não lida bem com as suas emoções, você pode isso pode levar você a tomar atitudes que se afastem dos seus objetivos. Então eu quero começar falando um pouco sobre a função das emoções. Vitor, mas então eu não posso ter raiva do alcoolista, eu não posso ficar triste, agora você está dizendo que eu tenho que sempre ficar feliz, como se nada tivesse acontecendo? Não, longe disso. Isso é impossível, isso é inviável. Ter isso como um objetivo, inclusive, é fruto de mais sofrimento. Né? As emoções fazem sentido. Cada pessoa sente as emoções que sente por alguma razão. Nem sempre essa razão ela corresponde com os fatos. E nem sempre essa emoção, mesmo quando ela corresponde com os fatos, a atitude que dá vontade de fazer a respeito, né, vai ser a melhor atitude que você poderia ter. Então é o seguinte, as emoções, elas não são boas ou ruins. Elas são como se fosse uma bússola. Elas são uma forma que a gente tem de entender a nossa vida emocional, nossos valores de vida, as nossas necessidades. Então elas servem para nos orientar em relação ao que é importante para nós. Por exemplo, se alguém que você ama está se autodestruindo, está ficando doente ou até chega a falecer, é natural que com uma perda você se sinta triste, porque para você aquilo era importante. Então a função da emoção é mostrar para nós o que é importante para nós. E tem uma outra função da emoção que é muito interessante, que é muito importante que você compreenda também, que é uma função de comunicação. Às vezes, nós nos comunicamos com os outros através das nossas emoções. Por exemplo, você gostaria de comunicar para alguém que você está incomodado, que você gostaria que essa pessoa mudasse a sua postura, a sua atitude. Pode ser que uma forma da sua mente comunicar aquilo seja você sentindo raiva, você sentindo uma insatisfação, para que a sua expressão corporal, a sua expressão facial ou o seu tom de voz possa comunicar aquilo que você gostaria de comunicar. E da onde vêm as emoções? Elas não vêm... E aí entra uma coisa bem importante que você compreenda. Tem gente que diz o seguinte: Vitor, o alcoolista me deixa com muita raiva. Ou, o alcoolista me deixa muito triste. As emoções não vêm em relação àquilo que acontece com a gente. E isso faz muita gente se sentir refém das próprias emoções. Refém das circunstâncias. Mas as emoções não vêm do que acontece, elas vêm de como nós interpretamos aquilo que acontece com a gente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se alguém esbarra com você na rua, o que você vai sentir? Você pode sentir raiva ou você pode sentir nada. Depende de como é que você vai interpretar aquilo que aconteceu. Se você achar que alguém esbarrou com você na rua,
porque essa pessoa que fez isso de propósito, ou que essa pessoa quer te provocar, ou te incomodar, ou que essa pessoa não se importa com você, você vai sentir raiva, talvez. Então, as emoções, o que fez você ficar com raiva não é que a pessoa esbarrou com você na rua, é como você interpretou aquilo. Certo? Daí fala, Vitor, olha só, eu estou morrendo de raiva do alcoolista porque a gente combinou que ia jantar e ele se atrasou para o jantar, ou ele faltou o jantar, ele não jantou comigo. É claro que eu ia sentir raiva. A gente combinou uma coisa, ele fez outra. Só que, se você entender isso dessa forma, você se torna mais refém das emoções. Claro que o comportamento de alguém, ou um acontecimento, pode ser o gatilho dos seus sentimentos. Por exemplo, o alcoolista não ir jantar com você. Que você combinou de jantar com ele. Isso pode ser um gatilho para um sentimento de raiva. Agora, não é a causa. A causa é que você gostaria que ele cumprisse o combinado. Ou a causa é que você gostaria que ele desse sinais de que te valoriza. A causa é que você gostaria de ter a companhia dele para o jantar. Entende o que eu quero dizer? Não é o acontecimento em si, não são as coisas que fazem nós sentirmos, nós termos as emoções, mas são as formas que a gente interpreta aquilo, os pensamentos que nós temos. De novo, quando eu falo isso, é um assunto um pouco complicado. Tem gente que acha que eu estou falando que então quer dizer, Vitor, que o alcoolista me deixa com raiva e é mentira, não é ele que me deixa com raiva? Sim e não. O alcoolista pode ser o gatilho, o que ele faz pode ser o gatilho, e pode fazer muito sentido você ter várias emoções em relação ao que ele faz. Só que a razão da sua emoção, por definição, não é o que ele faz. E sim as suas necessidades, o contexto, as suas expectativas e a sua interpretação em relação àquilo que ele faz. Vou te dar um exemplo. Se o alcoolista prometeu que não ia mais beber, e aí ele tem uma recaída, como é que você vai se sentir? Comenta aqui embaixo para mim, como é que você acha que você se sentiria? Ou como é que você já se sentiu numa situação assim? Se você interpretar, por exemplo, a recaída como, olha, ele estava mentindo para mim, ele não está se esforçando, e você esperava muito que ele se esforçasse, você confiou muito, você teve muita expectativa, você acha que agora ele está te enganando, é possível que você sinta muita raiva, desesperança, que você comece e acabe até brigando com o alcoolista. Ou se você entender que uma recaída, por exemplo, olha, ele recaiu, quer dizer que, poxa, nunca mais vai melhorar, não tem mais saída, vai ser sempre assim. Você vai se sentir como? Desesperançosa. Percebe a diferença? Se você se sentir furiosa, quer dizer que você está pensando alguma coisa que tem a ver com o sentimento da fúria, da raiva. Se você se sentir desesperançosa, você está tendo pensamentos que estão conectados a essa emoção de tristeza ou de desesperança. Agora, qual que é a realidade? Pode ser um pouco de tudo e pode ser que não tenha nada a ver com isso. Quando vem uma emoção muito intensa, ou quando acontece algo importante, assim, por exemplo, uma recaída, você estava com uma expectativa muito grande. Como é que você vai lidar com esses sentimentos? Primeiro passo é identificar o que você está pensando, o que está passando na sua cabeça, como é que você está interpretando isso. Porque a nossa tendência, muitas vezes, não é de enxergar a realidade. Não é de enxergar a realidade. É de interpretar baseado no nosso contexto, baseado no nosso ponto de vista. E às vezes, e muitas vezes, nós presumimos, nós interpretamos as coisas de uma forma precipitada. Então o primeiro passo é a gente olhar e pensar, peraí, eu estou pensando que essa pessoa mentiu para mim, ela recaiu, ele mentiu para mim porque ele não se importa comigo. Será que é só isso? Ou será que tem outros fatores no meio da história? E você poder examinar realmente o que é e considerar as alternativas.
Porque quando a gente assume que o que a gente pensa é realidade absoluta, nós fechamos a nossa capacidade de entender o que está acontecendo e a gente acaba agindo de acordo com algo que nem sempre é uma realidade concreta. Por exemplo, se o alcoolista recaiu, você vai lá e fica desesperançosa, achando que nada mais vai dar certo. Aí você se entrega. E daí você deixa de ser um apoio para o alcoolista que ele precisava e as coisas estavam melhorando. A sua atitude pode começar a ser distante da realidade. E você pode simplesmente estar sofrendo à toa. Mas calma. À toa porque o pensamento não teve a ver com o fato. E você prestar atenção e perceber que o pensamento às vezes distorce a realidade, pode te ajudar. Agora, nem sempre vai ser fácil fazer isso, e nem sempre o pensamento vai estar distante da realidade. Vamos imaginar o seguinte, olha, o alcoolista recaiu. Vamos dizer que ele parou, ele estava motivado a ficar sem beber, mas ele ficou sem beber, e ficou sem beber um tempo, só que recaiu. E a vontade dele de continuar sóbrio passou, ele quer voltar a beber. Vamos presumir que isso seja um fato, né, que isso tenha acontecido. Agora, isso não significa necessariamente, nem que sim, nem que não, que ele se importa ou não com você, né? Ou que ele vai um dia ficar sóbrio de uma forma consistente, que ele vai se recuperar. Não significa que vai ou não vai, percebe? Às vezes a gente começa a fazer várias previsões do futuro. O pensamento às vezes fica catastrófico, né? Acontece uma coisa ruim, mas meu Deus, vai dar tudo errado. E a gente começa a prever coisas que nem sempre são assim. E com isso a gente acaba tendo mais intensidade emocional. E acaba, se a gente não tiver esse cuidado, nós podemos acabar reféns das emoções. Certo? Reféns das emoções. Agora, outra coisa que faz as emoções serem difíceis de serem reguladas, né? De ser difícil controlar as emoções, são os comportamentos que você tem, né? Tem gente que me fala o seguinte, porque hoje a live é sobre emoções, eu vou fazer um apanhado de várias delas, tá? Tem gente que me fala o seguinte, Vitor, mas eu estou muito chateada, muito infeliz, eu estou sem energia para fazer nada, eu estou muito triste porque as coisas não estão indo bem para mim, o alcoolista que eu amo tem bebido cada vez mais, e eu acabo ficando muito triste, sem energia, sem esperança. O que acontece? Uma coisa são os pensamentos que se tem, a outra coisa são os comportamentos que se tem. Comportamentos também levam a emoções. Por exemplo, a pessoa que está triste o dia todo, e ela pensa o seguinte, olha, eu estou triste porque as coisas não estão indo bem, e daí a pessoa passa o dia todo na cama, por exemplo. O comportamento de passar o dia todo na cama vai certamente também contribuir para você se sentir mais triste e começar a pensar mais negativamente e começar a pensar de uma forma mais desesperançosa. Então existe uma ligação muito importante entre pensamentos, sentimentos e comportamentos. Certo? Isso é uma coisa que eu gostaria de começar a introduzir para você começar a prestar atenção nisso. E eu vou dar várias dicas aqui de como lidar com isso. Agora, seguinte, vamos ver. Coisas que são importantes. Como é que a gente... o que é importante em relação às emoções? Não é tentar eliminá-las, porque isso não é razoável, isso não é possível, mas é tentar controlar elas, regular elas, para que elas não sejam as nossas inimigas. Para que elas não sejam as suas inimigas. Para que, olha, você tem um objetivo hoje, que é conquistar a mudança na sua família, que é fazer essa pessoa que você ama parar de beber. Esse é um objetivo. As emoções podem te ajudar a perceber que isso é necessário, a perceber que uma mudança é necessária. Agora, se você ficar refém das emoções, você pode acabar tomando atitudes impulsivas e acabar agindo de formas que não vão de acordo com os seus objetivos. Então é importante regular as emoções. E como é que a gente sabe se você está regulando bem as emoções? Se você está sendo capaz de agir de formas que vão em direção aos seus objetivos. Certo? Isso é um bom termômetro. Por exemplo, olha, estou com muita raiva dessa pessoa.
porque ela fez uma série de coisas que me deixam insatisfeita e porque eu estou pensando uma série de coisas ruins a respeito dela. Já percebeu que a raiva faz isso? A raiva, quando a gente está com raiva, alguém fez uma coisa ruim para nós. A gente começa a alimentar a raiva. Começa a sentir muita raiva. A raiva também mexe um pouco com o pensamento da gente. E faz com que a gente não enxergue exatamente o todo, o contexto. A mente fica muito focada só no que é negativo. E as chances são de que a gente também tenha um impulso de ação de brigar, de reclamar, de lutar. Só que nem sempre essa é a atitude que é melhor para nós mesmos. Talvez a atitude de xingar, ó, ele chega em casa embriagado, você está furiosa. Talvez gritar com ele nesse momento seja um tiro no pé. E eu não estou dizendo que é ou não é, eu não estou querendo aqui dizer a regra para você. Eu só quero que você perceba como é que você tem se relacionado com as suas emoções, que resultado isso teve. E para você poder olhar, porque às vezes a pessoa fala assim, Vitor, eu estou muito furiosa, estou muito decepcionada comigo. Furiosa não, decepcionada comigo. Porque, olha, eu já cheguei a ficar com tanta raiva do alcoolista, mas tanta raiva dele, tanta frustração, tanta sensação de impotência, que eu agredi ele fisicamente. E eu, quando olho para isso, eu me sinto tão envergonhada, eu me sinto tão mal com isso que aconteceu. Por que a pessoa chega nesse ponto e por que a pessoa se sente mal depois? Provavelmente, um dos fatores seja que a pessoa interpreta de uma forma exagerada e personalizada e extremista os eventos que aconteceram. Ok, é interessante você agredir alguém fisicamente? Olha, eu agredi uma pessoa que eu amo fisicamente. Isso eu me arrependo disso. Tá, ok, isso mostra que os seus valores de vida são esses. Mas assim, às vezes a pessoa que pensa isso, ela começa a pensar, olha, já que eu agredi ele fisicamente, isso significa que eu sou uma pessoa horrível. Isso significa que eu sou uma pessoa horrorosa. Só que calma. As coisas não são, né? Você pensar que você é uma pessoa horrorosa vai fazer você se sentir como? Envergonhada, culpada. E daqui a pouco você sentir isso vai colocar você num ciclo de não fazer também o que é certo para mudar a situação e deixar o alcoolista, por exemplo, numa zona de conforto. E daí voltar a ter todo aquele problema que vai deixar você com raiva de novo. Então é importante ficar atento aos pensamentos e à forma com a qual você lida com as emoções. Porque se você chegou a agredir ele fisicamente, não significa que você é uma pessoa horrorosa. Significa que você perdeu o controle emocional. Né? A não ser que você faça isso constantemente, ou enfim. Mesmo assim, a ideia de ser uma pessoa horrorosa é uma opinião, é um pensamento, não é um fato. Pensar que as coisas são tão extremistas assim também é um problema de interpretação das coisas. Ah, eu sou uma pessoa horrorosa, eu sou uma pessoa maravilhosa. São extremos, né? Oh, o alcoolista é uma pessoa completamente egoísta ou ele é uma pessoa que dá para contar? Peraí, de repente tem caminhos do meio. Então a gente tem que ficar atento com os pensamentos e ter uma melhor forma de lidar com as emoções. E como é que se faz isso? Além do que eu estou dizendo. Além de cuidar das emoções, além de cuidar dos pensamentos, cuidando do corpo como de uma forma geral, tá? As emoções são bússolas que levam a gente a perceber o que está certo e o que está errado em relação ao que está acontecendo, em relação à realidade. Agora, algumas coisas são imprescindíveis. Para você conseguir controlar melhor as suas emoções e não ser controlado por elas, você precisa cuidar, por exemplo, da sua saúde física básica, né? Porque existem fatores... você pode ser uma pessoa que em geral é calma, em geral é tranquila, em geral consegue resolver as coisas sem ficar impulsiva, sem explodir, sem perder o controle emocional. Mas se você não dormir bem, pode ser que isso mude. Então precisa ter uma noite de sono para conseguir lidar melhor com as emoções, precisa dormir bem, precisa se alimentar corretamente, né? A alimentação também faz diferença. Né? Ah, Vitor, que coisa boba isso aí, mas cara... As pessoas às vezes esquecem de valorizar isso. Tem até propaganda na TV, né? Fala que a pessoa fica brava quando ela está com fome. Né? Não vou citar o nome da marca. Mas assim, claro, quando a pessoa fica com fome, ela fica mais irritadiça. Então o quê? Se alimentar regularmente ou até se alimentar adequadamente. Cuidar com o momento que você vai conversar com o alcoolista que você ama.
Por exemplo, se você está muito cansada, você não dormiu direito, você está com fome, será que é o melhor momento para você ter uma conversa difícil? Para você, eu não estou aqui falando, o alcoolista, quero que você pegue leve com ele, nem nada disso, estou falando de você. Será que isso vai te ajudar a conseguir conquistar os seus objetivos a longo prazo? Ou será que vai fazer você tomar atitudes que depois você vai se arrepender? Porque, de fato, não vão ser construtivas para você? Outra coisa importante, evitar substâncias que alterem o seu humor. Por que o humor do alcoolista é tão ruim muitas vezes? Porque o álcool desregula o humor. Né? Uma pessoa que usa álcool ou usa drogas, né? vai ter o humor alterado. Né? Outra coisa importantíssima, que a maioria das pessoas ignora. Para lidar melhor com as emoções, nós precisamos também ter uma rotina de cuidados com o corpo. Corpo e mente, né? Essa é velha, mas é verdade. Tem muitas pesquisas que mostram isso. Que fazer exercícios físicos regularmente, e não precisa ser uma maratona não, e não precisa ser um exercício pesado. Fazer um exercício físico 20 minutos diariamente já é mais do que necessário para você controlar melhor as suas emoções. E pensa bem, as emoções são a nossa vida. As emoções são o que leva a gente sentir que uma vida é boa ou não, de acordo com as emoções que nós temos. Então, se a gente cuidar bem das emoções, a gente vai estar tendo uma vida melhor por si só. Outra coisa, por isso que eu valorizo, volta e meia eu falo sobre exercícios físicos, por quê? Porque faz diferença para o controle emocional, faz diferença para alcançar qualquer objetivo da vida. E vou dar algumas dicas agora sobre controle emocional de uma forma geral, tá? Várias. Tem uma coisa que o pessoal fala, que tá começando a ficar mais na moda, e isso é bom, porque está começando a ficar mais evidente, e é necessário, que eu quero te levar a pensar nisso aqui um pouco. Há 30 anos atrás, ninguém fazia exercícios físicos. E se eu falasse sobre exercícios físicos há 30 anos atrás, seria uma coisa absurda, ridícula talvez. Porque as pessoas não pensavam muito nisso, não valorizavam muito isso. Ninguém ia mal tinham academias, enfim, isso era muito mais raro, né? Hoje em dia é normal se exercitar. Agora nós estamos vivendo a mesma coisa para a meditação. A meditação não estou falando aqui de uma meditação religiosa, uma meditação que tenha envolvimento religioso, espiritual, necessariamente. Existe uma prática de meditação que se chama atenção plena ou mindfulness, que é um tipo de treino atencional. Como é que é, Vitor? Você vai parar e vai ficar imaginando uma bola azul que vai vir do céu e vai relaxar a mente por dentro? Não é disso que eu estou falando. Essa meditação que eu estou falando, que é validada cientificamente para lidar melhor com as emoções, é um treino atencional. Porque lembra que eu te falei que as emoções têm muito a ver com os pensamentos, com a interpretação que nós fazemos? A maior parte do tempo a nossa mente está onde? No futuro, prevendo, ou no passado, lembrando. E quando a gente está sofrendo, a gente está pensando em coisas negativas, do futuro e do passado, tá o tempo todo no futuro e no passado. E raros momentos em que a gente está prestando atenção no momento presente. Por exemplo, agora, eu estou fazendo uma live falando com vocês. A minha cabeça está pensando em 30 coisas ao mesmo tempo, no futuro, no passado. Mas parte dela pode também estar agora pensando no momento presente, que eu estou aqui sentado numa cadeira. Qual é a sensação do momento? Como é que é a sensação corporal? Raramente a gente para dar atenção para o momento presente. A gente fica sempre num modo de ação, de fazer, de resolver. E isso vai fazendo o que com a nossa mente? Isso vai levando a nossa mente ao piloto automático. E a gente começa a entrar rapidamente em pilotos automáticos. E isso vai deixando a gente com um pouco menos de controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos. E quando vê, a gente está tendo uma vida que nem sempre é a vida que a gente queria. E por quê? Porque o nosso cérebro, ele é como se fosse um músculo também. Se nós praticarmos, se nós desenvolvermos algumas partes da nossa mente, elas vão ficando cada vez mais fortes. E se a gente não praticar, elas vão ficando cada vez mais fracas. Então, fazer uma meditação, essa como eu estou falando, de atenção plena, mindfulness,
que é parar, eu não vou ter tempo aqui para explicar tudo isso, mas você pode jogar no Google, enfim, atenção plena. Tem vários aplicativos que falam disso, que eu gosto muito e recomendo. Por exemplo, aplicativos como Headspace, Lojong, Meditopia, tem vários aí, para fazer meditação guiada, que vai guiar o quê? Vai guiar você para fazer um exercício de atenção plena, de estar presente, de prestar atenção no seu corpo, na sua respiração, no momento presente, intencionalmente. Tem gente que acha que meditação é limpar a mente. Não é limpar a mente, é o contrário. É você ficar com a mente no presente. Isso não necessariamente é relaxante. Pode ser relaxante, e para a maioria das pessoas, na maior parte das vezes, é um pouco relaxante. Mas é um exercício que quanto mais você fizer, mais você vai conseguir ter controle emocional. Mais você vai... Porque as emoções são como se fosse um pêndulo. Imagina um pêndulo, tá? Um pêndulo. As emoções variam com uma certa intensidade. Se hoje você está muito estressada, está muito com as emoções à flor da pele, esse pêndulo, ele balança muito no extremo. Muito no extremo. Você fica muito estressado, muito animado, muito ansioso, muito triste. Essa emoção vai balançando como se fosse um pêndulo. Conforme você vai meditando, não é que vai parar de ter emoções, mas o pêndulo vai começando a ser menos intenso, vai te tirar menos da sua zona de equilíbrio. As emoções vão te tirar menos das suas intenções, dos seus valores de vida. Você vai ter mais controle emocional. E a meditação é capaz de fazer isso. Quando é praticada igual um exercício físico, né? Com regularidade. Então, meditação, você que está querendo fazer quem você ama parar de beber, ou qualquer outra coisa da vida, qualquer pessoa, daqui 30 anos, as pessoas vão ter a mesma ideia que se tem de exercício hoje. Olha, é óbvio que fazer exercício é necessário, né? É óbvio que isso aumenta a longevidade. A meditação também. A meditação já tem muitas pesquisas mostrando que diminui doenças mentais, né? Diminui a incidência de doenças mentais, melhora a ansiedade, melhora a depressão, né? Então ela é um recurso para ser utilizado. Se você está buscando lidar melhor com a sua vida e ter uma vida mais valiosa, fazer quem você ama parar de beber, meditar pode te ajudar muito. Porque sabe na hora da raiva, que a gente fica consumido e vai direto, a gente fica preso na emoção, a emoção nos domina. Se você tem uma prática de meditar, aquilo vai te dominar menos. Você vai conseguir diferenciar muito mais fácil qual é o pensamento que você está tendo e qual é a realidade. Tipo, por exemplo, você está dirigindo, alguém te corta, um carro te corta na rua. Se você for intenso com a emoção, se você começar a pensar, olha, essa pessoa é um sacana, e talvez na raiva, assim, você vai começar a buzinar e a xingar o outro motorista. O que vai acontecer? Ah, poxa, você vai desabafar. Mas você acha que isso vai mudar o comportamento do outro? E quem que está pagando o preço, então, por isso? Às vezes parece que, olha, eu vou xingar ele, daí eu vou fazer mal para ele. Mas, no fim das contas, na maior parte das vezes, você vai estar fazendo mal para você mesmo. Então, vamos dizer o seguinte, que na mesma situação você seja acostumado a meditar. Pode ser que você sinta um pouco de raiva, mas você vai conseguir controlar melhor. Quer buzinar? Acha que é interessante? É mais fácil você poder decidir isso. Porque às vezes a gente não percebe como as emoções dominam as nossas ações. Se a gente fosse parar para pensar, não teria feito daquele jeito. E o piloto automático vai levando a nossa vida, não necessariamente para onde a gente quer. A meditação é uma forma de tirar a mente do piloto automático. Então, portanto, é uma forma muito boa de você lidar melhor com as suas emoções de uma forma geral e alcançar mais os seus objetivos ao longo da vida, sentir mais bem-estar. Meditação é isso. Que mais? Outra coisa. A vida, às vezes, é desafiadora. Viver com o alcoolista tem seus altos e baixos, e tem várias crises, e às vezes crises que se prolongam, porque acontecem coisas muito desagradáveis durante um longo período. E isso, se você ficar vivendo só isso, só coisa negativa, o dia inteiro vivendo coisas horrorosas, pensando em problemas, pensando em soluções, isso vai consumindo a mente da gente, isso vai consumindo o emocional.
Então, assim, daí a pessoa fala, Vitor, mas eu estou muito chateada para fazer alguma coisa diferente disso, eu só consigo pensar em coisas negativas e passo o dia inteiro na negatividade. Não valoriza fazer coisas positivas. Porque, olha, Vitor, eu só vou fazer algo agradável para mim a hora que eu estiver um pouco mais tranquilo. Agora eu não estou tranquilo o suficiente para fazer uma coisa mais agradável. Mas às vezes é o oposto. Às vezes é porque você está se sentindo mal, às vezes é porque você está vivendo uma situação ruim, que você precisa valorizar, vivenciar coisas positivas regularmente. Às vezes a gente ignora a importância de se envolver em atividades agradáveis. Por exemplo, quanto tempo faz que você não faz algo que você gosta para você? Quanto esforço você coloca em fazer atividades prazerosas, regularmente? E eu não estou falando aqui de você fazer uma viagem, né? Agora é impossível, mas você fazer uma grande coisa. Mas fazer pequenas coisas ao longo do dia. Pequenos momentos de atividades agradáveis. Por exemplo, olha, está tudo ruim, está tudo desagradável, mas eu vou buscar aqui, ó, no meio da tempestade, alguma coisa, nem que seja momentânea, que me dê um pouquinho mais de bem-estar ao longo do dia. Que todo dia você faça um pouco de algo que você goste. Vitor, eu não gosto de nada. Pratique. Coisas que te façam bem. Eu vou te contar, às vezes quando eu estou furioso, estou muito estressado com alguma coisa, claro, isso não é uma regra, cada um vai ter a sua forma de fazer isso. Mas para mim, lavar a louça tem um valor terapêutico. É engraçado, mas tem até pesquisas, tem gente que parou para pesquisar isso. Falou que, olha, por acaso, a pesquisa é muito louca, vou te contar, só por curiosidade, que falou o seguinte, que quando, é a pesquisa, não é a realidade, é o que a pesquisa mostrou, que homens, quando lavam a louça, tem uma redução na ansiedade ao longo do tempo. Lava a louça regularmente, tem uma redução na ansiedade. Para mim funciona. De vez em quando, não é toda vez, mas às vezes eu estou estressado lá, eu lavo a louça, quando eu vejo aquilo tira a minha cabeça um pouco do estresse, tira a minha cabeça um pouco dos problemas. Então, o que eu estou dizendo para você? Vai lavar a louça? Não. Entende o que eu estou dizendo para você? Valorize tomar atitudes que possam mudar um pouco aquele piloto automático, aquele sentimento negativo, alguma coisa que você ache agradável, não é alguma coisa que o Vitor acha que para ele é legal. Não interessa o que eu acho que é legal. Estou te falando só como um exemplo. Você pode, por exemplo, gostar de desenhar. Você pode gostar de... agora está difícil dar uma caminhada, mas... Enfim, assistir um filme, né? Tomar um banho quente, demorado, ou parar no meio da tarde, ouvir uma música que você gosta. Vivenciar coisas positivas regularmente. Né? Assistir vídeos engraçados. Enfim, pode ser que se você não tem isso no seu dia a dia, comece a perceber o seguinte, será que eu não poderia acrescentar um pouco disso no meu dia a dia? Um pouquinho de doce, um pouquinho de mel na minha vida? Não um doce, um pouquinho de momentos, pequenos momentos que possam tornar minha vida um pouco mais agradável. Outra coisa que o Vitor gosta, pode ser uma opinião para mim, pode ser uma besteira para você. Pega o exemplo só para entender o fundamento. Você vai precisar ter a sua lista de coisas prazerosas. Mas eu coloco lá e escuto música. Às vezes eu coloco uma música, estou meio estressado, estou meio desanimado, alguma coisa, eu coloco uma música. Para mim, isso eu vivencio um momento positivo para mim. Então, aquilo ajuda a lidar melhor com as emoções ao longo do tempo. Às vezes a gente fica esperando só as coisas melhorarem. Só quando tudo melhorar, eu vou me permitir me sentir melhor. E daí a pessoa vai acreditando que sofrer, gente, sofrer não é o que traz resultado na vida. Não é porque você está... O caminho pode ser sofrido. Por exemplo, eu quero fazer quem eu amo parar de beber. O caminho que eu vou seguir, ele pode ter sofrimento. A alternativa também vai ter, mas esse é um caminho que pode ter sofrimento. Mas não é o sofrimento que traz resultado. São as ações que serão feitas. Não é o sofrimento. Às vezes a pessoa fica apegada. Cara, eu preciso continuar sofrendo para mostrar para o alcoolista que eu amo que o que ele faz não é legal. Mas às vezes isso é um tiro que sai pela culatra. Né? É um tiro que pega em você, porque daí você fica mais negativo, você fica com... Porque a negatividade excessiva tira a criatividade.
E você vai precisar ter criatividade para ter ideias de como resolver situações desafiadoras de uma forma mais produtiva. Então, essa coisa de vivenciar algumas coisas positivas, de vez em quando, regularmente, pode te ajudar muito nisso. Outra coisa, e agora essa é uma coisa que é importante, apesar de ser cientificamente validada, a maior parte das pessoas que ouve isso pela primeira vez se irrita, não gosta, fica brava, e eu vou falar que eu também, a primeira vez que eu escutei sobre isso, eu não gostei, eu achei irritante, mas funciona. Eu estou falando de uma ferramenta, você pode usar se você quiser. Agora, não julgue sem testar, se você achar que é interessante, mas é uma coisa que é importante. Olha só, várias pesquisas científicas tem muitas pesquisas sobre emoções. E quando a gente está com raiva, por exemplo, ativa uma área do cérebro. Né? Se colocar num exame lá, fica mais colorida uma parte do cérebro. Agora, dependendo das emoções, ativam outras áreas do cérebro. E tem algumas emoções que são contrárias a outras. E que não dá para sentir as duas ao mesmo tempo. E é muito louco isso, se você prestar atenção. Porque é o que as pesquisas dizem, e se você prestar atenção, é mesmo assim. Pelo menos eu concordo, parece para mim que é verdade. Por exemplo, a sensação de raiva, ela não é compatível com a sensação, por exemplo, de gratidão. Gratidão. Eu estou muito grato com alguma coisa e também estou com raiva ao mesmo tempo. Geralmente não são compatíveis as duas emoções. Não dá para sentir as duas coisas intensamente, porque são áreas do cérebro diferentes. E lembra que, eu não falei, mas vou falar agora, uma coisa que faz as emoções se repetirem muito é o hábito. Eu falei para você que o cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais você desenvolve uma parte do cérebro, mais aquilo fica fortalecido e mais aquilo fica acontecendo. Por exemplo, se você é acostumado a sentir muita raiva ao longo do tempo, o caminho de sentir raiva no seu cérebro vai ser um caminho mais fácil, mais rápido. Então qualquer coisinha, pá, por hábito. Aí você pode ser que comece a achar que você é uma pessoa que tem muita raiva de tudo. Mas isso pode ser simplesmente um hábito. Porque você costuma sentir raiva com muita frequência e porque você não costuma fazer coisas para sentir outras sensações ou resolver os problemas de outra forma, enfim. E uma forma de você sentir menos emoções negativas é você praticar intencionalmente a gratidão. Tem a gratidão que ela é espontânea. A gratidão quer dizer assim, me sinto grato porque, poxa, hoje, por exemplo, agora, eu me sinto grato e muito feliz porque cada vez tem mais gente na live. Eu fico muito agradecido de coração com vocês por estarem me acompanhando aqui, né, nessas lives diárias. E me sinto muito feliz de ver que cada vez tem mais pessoas acompanhando. Eu me sinto grato. Isso é uma coisa que pode ser espontânea, se eu olhar para isso e pensar, que legal, estou conseguindo atingir mais pessoas, as pessoas estão aproveitando aquilo que eu estou falando. E isso é um pouco mais fácil, se sentir grato por uma coisa que é tão legal. Para mim, uma coisa tão legal dessas. Agora, essa é uma emoção mais espontânea. Sei lá, ganhou na loteria. Pô, me sinto grato, que legal, ganhei na loteria. Poxa, eu não ganhei, tá? Só tô dando um exemplo. Adoraria. Mas assim, ganhei na loteria, gratidão. Aconteceu uma coisa maravilhosa, me sinto grato. Vem de graça a gratidão. Agora, você pode, intencionalmente, como se fosse uma academia mesmo, exercitar a gratidão. Vitor, mas a minha vida tem muito problema. Ok, mas é porque a sua vida tem muito problema que você precisa ter mais cuidado com as suas emoções para você poder resolver esses problemas. Então, uma forma que você pode adotar para fazer isso, possível, é desenvolver uma gratidão... esqueci a palavra. É uma gratidão que você tome a iniciativa. Intencional. Que é o quê? Intencionalmente você estar atento a pequenas experiências positivas que ocorrem todos os dias. Por exemplo, agora, eu poderia estar grato porque eu estou com saúde. Eu estou com saúde, eu não estou doente. Eu poderia estar grato porque eu, sei lá, tenho um casaco. Está um pouco frio, eu tenho um casaco. Posso estar grato por isso. Vitor, mas isso é uma coisa tão pequena, eu posso estar grato porque hoje de manhã
eu comi ovo no café da manhã. Eu gosto de ovo no café da manhã. Eu posso me sentir grato por isso. Mas, Vitor, que bobagem. E eu pensava isso quando eu comecei a escutar essas coisas, tá? Que bobagem isso. Poxa, mas a gente vai ficar agora parando para pensar nisso. Vai ficar forçando a barra. Isso aí é uma positividade barata. Vou começar agora com o que é isso, Vitor? Tá falando agora de uma coisa tão filosofia barata? Não, não é filosofia barata. É você treinar a sua mente para mostrar que aquilo é positivo e para você poder ter experiências positivas com o que já acontece com você. Porque se você deixar no automático, o que a mente tende a fazer? É procurar tudo que está dando errado, tudo que está dando errado, tudo que está dando errado. Então, se você tiver uma intenção de, ao longo do dia, poxa, parar um pouco para se concentrar no sentimento de gratidão e até, olha, sentir para você pensar, poxa, eu sou grato porque, poxa, sei lá, alguém pegou um copo d'água para mim, poxa, sou grato. Não só falar obrigado, mas parar e sentir isso. E exercitar isso intencionalmente. Alguém foi gentil com você ao longo do dia? Poxa, para e sente um pouco essa gratidão. Uma pequena surpresa positiva, inesperada, ou até mesmo coisas banais. Porque daí você vai estar sendo grato e você vai estar ensinando para o seu cérebro que isso é importante. Você vai estar praticando e ensinando para o seu cérebro que isso é importante. Coisas positivas são importantes. E aí você vai começar também a ter uma vivência emocional mais positiva. Estão dizendo assim, ó, outra técnica é forjar outra emoção, ou fingir que está tudo bem. Tá, isso pode ser usado. Forjar uma emoção ou fingir que está tudo bem. Pode ser usado, mas calma, tem gente que pode ouvir isso e achar que Vitor, eu vou fingir que está tudo bem para sempre. Não. Por exemplo, às vezes você tem vergonha. Vou dar um exemplo. Eu, quando vou fazer lives assim, quase sempre, tá? Mesmo que eu já fiz mais de 50 lives. Mas eu ainda eu me sinto começando. E eu sinto um pouco de vergonha, tá? Falando de emoções como de uma forma geral. Me sinto um pouco de vergonha. Pô, vou começar a falar, será que vão gostar? Será que não vão gostar? Então o que eu faço? Eu finjo que eu não tô com vergonha. E eu vou em direção àquilo de verdade. Eu finjo que não tô com vergonha, finjo que eu não tô, sei lá, inseguro. Do que eu vou falar, o que vão ouvir, como é que vão entender. Isso eu posso fingir que eu não estou com aquela emoção para agir de acordo com o que é importante para mim. E daí, conforme eu vou fazendo aquilo, vou agindo contra a emoção, eu vou melhorando a minha emoção. Isso é uma forma de se sentir melhor também. Ou, por exemplo, você está com raiva, muita raiva. Você sabe que se você continuar alimentando aquela raiva, você vai explodir, você vai fazer uma coisa negativa. Você tirar férias de 10 minutos daquela raiva. Não é você ignorar a situação, mas é você jogar com as suas emoções. Olha, eu vou fingir que eu não estou com raiva por 10 minutos. Eu já vou dar um outro exemplo aqui sobre isso, tá? Seguinte, outra coisa importante para lidar com as emoções de uma forma geral. Até porque tem a ver com o que eu vou falar agora. Você fingir que não está sentindo uma coisa é muito diferente de você fingir que você não tem um problema, você ignorar o problema que você tem. Para você poder sentir menos desconforto na vida, você precisa, ou eu preciso, todos precisamos, lidar com os problemas que acontecem com a gente. Porque o primeiro instinto é fingir que não tem problema. Mas se a gente ficar sempre fingindo que não tem problema, a gente vai se sobrecarregar e vai se sentir mal, não tem saída. Então você tem que evitar o desconforto necessário. Certo? Poxa, esse é um problema que eu não queria lidar, mas, poxa, ele existe. Se eu não lidar, ele vai piorar. Né? Por exemplo, meu familiar bebe demais, mas, poxa, é um grande problema, eu quero fingir que isso não está acontecendo, eu quero ignorar isso. Só que se você fizer isso, as chances são de que você vai se sentir pior, porque o problema vai piorar. Então, não ignore os problemas. Não ignore. Vá sempre fazendo... assumindo e tolerando os desconfortos relacionados à solução. Porque se a gente não encara o problema e resolve ele, encara o desconforto causado por resolver o problema, a gente vai ser obrigado, a vida nos obriga, a ter que lidar com o desconforto das coisas estarem dando errado. E elas vão se somando, né? Então, outra coisa importante, tá? Que muita gente fala assim, Vitor, mas poxa, eu não consigo, você já me falou essas coisas aí, eu não consigo, não dá,
eu tenho uma autoestima muito baixa, eu fico me sabotando, eu fico me punindo, eu me sinto muito mal comigo. Para essas pessoas e para todas as outras também, eu vou dar uma dica que é muito importante, que é o seguinte: identifique algo para você hoje que é importante na sua vida. Identifique algo para você que você gostaria de se desenvolver. Eu acredito que nós, seres humanos, temos uma necessidade de estar em constante desenvolvimento. Para uns, isso pode querer significa estudar para se desenvolver intelectualmente. Se for isso para você, estude. Ah, eu quero aprender a falar um idioma, Vitor, isso me deixaria feliz, aprender a falar inglês. Faça um pouquinho disso regularmente. Ah, eu quero aprender a cozinhar, Vitor, isso é importante para mim, eu gostaria... Porque se você começar a identificar o que para você é importante e fazer um pouquinho disso regularmente, isso vai te dar uma sensação de orgulho. Eu dei exemplos, o seu papel aqui é parar para pensar o que é importante para você. Por exemplo, tem gente que fala, Vitor, eu abandonei os estudos há muitos anos e agora eu estou sem profissão, eu me sinto mal, estou dependente financeiramente do alcoolista. Poxa, para o seu bem, para você, para o seu emocional, para a sua própria vida, faça um pouquinho, perceba que, olha, se é importante para você se desenvolver, quer desenvolver, começar a fazer ter uma carreira, aproveita o tempo que você tem para fazer um pouquinho daquilo regularmente que vai te levar a sentir orgulho e propósito do que você está fazendo. Um pouquinho por vez. Certo, isso é importante para lidar com as emoções também. Porque se você passa a maior parte do dia lidando com coisas que você não consegue, coisas que você não tem controle, ou coisas que não são importantes para você, você vai se sentir mal. Aquela sensação de estar correndo sempre como se fosse um ratinho naquela roda, né? Eu estou andando e não saio do lugar. Essa é uma sensação que vem quando você não está colocando uma pitadinha de esforço em coisas que estão no seu controle para você melhorar um pouco a cada dia. Pode ser uma coisa pequena para você. Ah, vou começar a desenvolver o hábito da leitura. Tem ideias que sejam importantes para você e você faça um pouco por dia. Assistir as lives, para algumas pessoas pode ser isso. Né? Agora eu estou aprendendo um pouco mais sobre lidar com meus problemas. Outra coisa importante. Higiene da linguagem. Tá? Higiene da linguagem. Eu falei um pouco dos pensamentos. Para você observar os pensamentos quando você está infeliz ou com algum sentimento desagradável. Procura observar qual é o sentimento, os pensamentos que você costuma ter. Por exemplo, se você passar o dia inteiro ouvindo gente negativa, ouvindo e pensando coisas negativas, assistindo na televisão notícias negativas, só conversando com gente que fala coisas negativas, a sua mente vai começar a ficar poluída, tóxica, você fica intoxicada. Se você viver o tempo todo só ao redor do alcoolista e só ao redor das coisas negativas que talvez ele possa dizer, ou qualquer outra pessoa, você vai ficar intoxicada. Então você precisa alimentar a sua mente com coisas positivas. Desde filmes que você vai assistir, notícias que você vai ver, pessoas que você vai escutar. Né? Tem gente que só fala das desgraças. Tem gente que só fala do que vai dar errado. Só fala do copo vazio. Não fala da parte cheia do copo. Não fala de coisas que possam trazer alguma coisa boa. Aí se você fica só ouvindo isso, você vai ficar intoxicado. Então você precisa estar, às vezes até mudar um pouco o ambiente na medida do possível, ou às vezes até você criar um ambiente positivo na sua cabeça. Né? Cuidar, alimentar a sua cabeça, por exemplo, de uma coisa que faz a gente ter emoções são as nossas lembranças. Você já se pegou sentado na cadeira um dia e do nada começou a sentir raiva? Porque lembrou de alguma coisa que te incomodou? Já aconteceu isso com você? Me conta aqui nos comentários. Já aconteceu? Você do nada começou a ficar com raiva. Não estava acontecendo nada, você estava ali na sua. De repente começou a sentir raiva. As lembranças, os pensamentos podem trazer sentimentos intensos na gente. Agora, se você jogar isso ao seu favor, você pode começar a ter o hábito de também ter lembranças que te tragam sentimentos que você quer ter. Intencionalmente. Lembrar de coisas positivas. Olha, lembrar de momentos da sua vida que você sentiu orgulho de você, que você sentiu esperança. Lembrar de momentos que você se sentiu bem.
né? Momentos que foram marcantes positivamente para você, porque daí você vai nutrindo a sua cabeça, você vai desintoxicando a sua cabeça também. Porque se deixar a cabeça ir sozinha, às vezes ela vai para o lado negativo e você vai virando refém disso. Agora, se você, olha, não é fácil fazer isso, Vitor, mas eu vou começar a treinar. Treinar, ter lembranças que me tragam sentimentos melhores ao longo do dia. Ou focar em cuidar com a minha cabeça. Ao longo do tempo, isso vai ficando menos difícil. Alguém falou o seguinte, olha, Vitor, eu estou passando por um momento de luto. Luto, agora é uma coisa importante que ela disse assim, tá, luto, às vezes o luto acontece. A vida não é um mar de rosas, né? Longe disso. Às vezes um luto, sei lá, morreu alguém que você ama. Cara, você dói isso. Dói isso. Dói porque você se importa com as pessoas, dói porque você valoriza aquela pessoa, dói porque você vai sentir falta dessa pessoa. Então, às vezes, a gente tem pequenos lutos, não só com a morte de alguém. Uma coisa que dá muito errado, ó, quando você tentou fazer uma coisa, mas deu muito errado aquilo. A gente vive uma frustração, que é uma espécie também de luto. Não fuja também do luto. Sinta o luto. Olha, cara, que droga, aquilo não foi legal, aquilo que eu fiz não foi bacana, aquilo que aconteceu foi desagradável. Vive aquele luto, dá um tempo para esse luto acontecer, não se julgue por estar sofrendo por esse luto, mas assim, dá um limite para o luto. Começa aos poucos, fazendo coisas positivas na medida em que você se sentir bem para isso. Está um luto muito pesado, talvez você precise de semanas, talvez você precise até de alguns meses, mas não se deixe dominar pelo luto. Quando é um luto de pequenas coisas do dia, eu gosto de usar uma técnica que eu aprendi com a psicologia do esporte. Por exemplo, um atleta de competição de Olimpíada, né? Até tem nadadores, né? Nadador de Olimpíada, que ele treina durante anos para fazer uma prova de natação e às vezes ele vai lá e erra alguma coisa ou perde, daí ele fica muito chateado, é uma espécie de luto. Como é que eles fazem para lidar com esse luto? Eles se programam 10 minutos de luto. Cara, vou dar 10 minutos de luto, eu vou ficar 10 minutos de luto, daí eu vou seguir em frente. Isso é também manter a mente no momento presente. Né? Olha, deu o luto, tá, vou sofrer, vou sentir o luto, mas não vou ficar remoendo aquilo para sempre. Vou me dar o direito de sentir e vou seguir em frente. O que mais? A higiene da linguagem é uma coisa. Eu falei um pouco do comportamento, né? Mas outra coisa que muda os sentimentos é a nossa postura corporal. É uma loucura isso. E eu vou te dar aqui para quem está ficando até o final, vou dar uma dica que veio também de muitas pesquisas científicas, que é uma dica prática de como lidar quando você quer diminuir a sua raiva. Certo? Que é mudar a sua postura corporal. Mudar a postura corporal tem uma influência direta com o cérebro, que também auxilia na mudança das emoções. Tem uma relação direcional da mente do cérebro, da mente e o corpo. Já percebeu quando você está com raiva, você vai ficando mais tenso, começa a ficar mais, até franzir a testa, começa a ficar mais irritado, começa até a ficar mais tenso. Ou está triste, começa a ficar mais cabisbaixo. Pode parecer bobagem, não fui eu que inventei, mas eu peço que você considere o que eu estou dizendo. Mas uma forma é você mudar a sua postura corporal. Estou muito triste hoje, mas tenta colocar uma postura ao longo do dia que seja de mais orgulho. Tenta colocar uma postura mais relaxada se você está ansiosa. Cuida com a sua postura corporal. Isso faz diferença. E quando você estiver com raiva, tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui. Quando você estiver com raiva, existe uma postura corporal para você adotar que vai te ajudar a diminuir a sua raiva, que é a seguinte, que se chama mãos dispostas. Você vai sentar numa postura ereta. Estou com raiva, quero diminuir minha raiva. Vou sentar com a postura ereta, né, relaxado, e vou colocar as mãos para cima e colocar as mãos no meu colo, minhas coxas. E vou fazer uma postura de aceitação. Não assim, eu aceito, eu vou me submeter a isso. Mas não, olha, a realidade é desagradável, a realidade é assim mesmo. Mas eu vivo a realidade, eu não luto contra ela, contra o que está acontecendo. Eu quero modificá-la, e para modificá-la eu entendo que eu preciso aceitá-la. Então eu vou ter uma posição de disposição para viver a realidade. E essa é a postura.
Se você quiser adicionar mais um elemento que te ajude a dissolver a raiva mais rápido, é meio sorriso e mãos dispostas. Como se fosse um monge budista ou algo assim. As mãos no colo, meio sorriso e mãos dispostas. E praticar. Você vai ver que se você tiver com a intenção de sentir menos raiva, você adotar essa postura, pode te ajudar muito a diminuir a sua raiva, ou a melhorar o seu controle da sua raiva. Ela dissolver mais rápido, e você conseguir pensar mais claramente sobre como resolver as coisas. O maior desafio é o quê? Primeiro desafio vai ser o quê? Você, na hora da raiva, desejar diminuir a raiva. Então você vai ter que estar claro para você que você quer diminuir a raiva, senão você não vai querer fazer isso. Vai achar uma bobagem. E o segundo desafio é qual? É você fazer isso durante pouco tempo e já ignorar. Porque isso é um exercício. E você adota essa postura, a sua raiva tende a diminuir, mas você vai ter que ter calma, faz isso, tenha disposição, uma intenção mental de, olha, eu estou aqui disponível para encarar a realidade. Nem mais, nem menos. A realidade. Certo? É uma dica que eu dou para você. Não fui eu que inventei, está baseado em pesquisas científicas de manejo da raiva. É uma técnica que existe. Agora, a pessoa fala, Vitor, mas eu não consigo, isso não adianta para mim. Cara, não acredita em mim, nem em você. Testa para ver. Primeiro você testa, depois você descobre. Testa várias vezes, em vários contextos. E começa a prestar atenção. São várias ferramentas que eu estou te dando. Outra coisa importante, mantenha a intenção. Tá? Eu falei bastante de intenção aqui hoje. Você pode se dominar, até certo ponto você pode dominar as suas emoções, e até certo ponto você pode ser dominado por elas. Agora, você pode decidir ter a intenção de estar com o emocional positivo. Por mais que seja difícil, por mais que você esteja estressado emocionalmente, mas você pode ter a intenção. Eu não fico só esperando acontecerem coisas para eu me sentir melhor. Eu posso manter uma intenção de ter o emocional positivo. Você só vai fazer isso na medida em que você acreditar que você vai ganhar com isso. À medida que você tirar a crença, que a gente às vezes cai nessa armadilha, de achar que é a raiva que resolve, é a preocupação que resolve. Mas não é a emoção que resolve, são as atitudes que resolvem. E você ter um emocional mais positivo, isso é um treino, isso exige você começar a ter a intenção de ter esse emocional positivo, vai ser mais fácil você ter a criatividade, você ter o espaço mental de entender como resolver as situações que você está vivendo. E daí, a última dica, que é a seguinte, é uma filosofia de vida, que você pode optar ou não, você pode concordar ou não, eu estou te oferecendo, tá aqui, ó, quer pegar? Pode pegar, não quer pegar? Não serve para você? Joga fora. Mas assim, aproveite o que você acha que pode ser aproveitado. A filosofia é a seguinte, de aceitar a realidade como ela é, ter essa postura, essa intenção de aceitar a realidade como ela é, mas ao mesmo tempo ter um comprometimento com a mudança daquilo que você não gosta. Tá, eu aceito que ocorreu, que o meu familiar hoje não quer parar de beber. Eu aceito que é assim, dói em mim aceitar isso, mas não aceitar isso não vai me ajudar. Eu aceito que está assim agora. Não significa que vai ficar assim para sempre, mas eu aceito que está assim agora. E eu me comprometo com a mudança que eu quero para a minha vida. Certo? É uma intenção que você vai se esforçar para aceitar aquilo que está acontecendo. Por mais que você não goste. Porque isso vai te fazer gastar menos energia com o que você não tem controle. E vai te fazer ter mais energia para fazer aquilo que está sob o seu controle. Que é a forma com a qual você fala com a pessoa, a forma com a qual você interage com o alcoolista quando ele está sóbrio ou quando ele resolve beber. Como é que você vai usar o seu tempo, né? Às vezes a gente deseja muito uma mudança, mas não faz o que é necessário para que ela aconteça. Você pode fazer o quê? Você pode assistir as lives, né, ao vivo, toda segunda, sexta-feira, às 10 horas da manhã, estão acontecendo no Instagram. Depois vai demorar um pouco para a gravação ficar disponível. Quem está assistindo ao vivo tem essa possibilidade. Está acabando o tempo aqui. Eu vou finalizando. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal.
curte esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma pergunta, pode enviar no meu direct do Instagram, aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!